Chegando para vocês com o quarto e último vídeo do tema das questões mais cobradas de legislação, dividido por assunto. Então, já vimos normas de circulação, já vimos sistema de trânsito, já vimos infrações, e agora a gente vai fechar com chave de ouro, vendo as questões de sinalização, de placas, marcações viárias mais cobradas na prova teórica do Detran. Lembrando que todo o conteúdo que você encontra aqui no canal é válido para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se inscrever, para ativar o sininho, deixar teu joinha, teu like, comentar seu estado, a sua cidade. Se você já faz parte da família, seja muito bem-vindo. Gratidão por ter todos vocês aqui. E vem comigo para mais um vídeo das questões mais cobradas de sinalização, bem como dicas e macetes válidos para todo o território nacional. Agora nós vamos ver as questões relacionadas à sinalização, relacionada a placas, tanto a sinalização vertical quanto a horizontal, mais cobrada na prova teórica do Detran. Eu fiz uma compilação e deu 46 questões que são muito cobradas. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou postar a metade delas hoje e o restante no vídeo da manhã. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa o sininho para você receber a notificação do vídeo da manhã, para não ficar muito extenso esse vídeo aqui. Então, ficou esse vídeo com o resumo que nós acabamos de fazer, algumas questões e o restante das questões no vídeo de amanhã, às 18h. Os sinais de trânsito previstos na legislação de trânsito são... Aqui ele está mencionando a classificação. Então, eles serão verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos. Verticais são todas as placas, horizontais são todos os desenhos pintados ou apostos no pavimento, a sinalização auxiliar, os luminosos, que são os semáforos, os sonoros, que podem ser tanto a buzina dos veículos, como também a sinalização do agente de trânsito, os silvos, e também os gestos, tanto dos agentes de trânsito, quanto dos outros condutores. Os dispositivos de sinalização são os cones, tambores, entre outros. A segunda questão diz o seguinte: quanto à sua função, notem bem, ele quer saber a função, para que serve a sinalização vertical. Ela compõe-se dos seguintes tipos. Então, com relação à função, nós vamos ter placas vermelhas, placas amarelas, placas verdes, placas azuis, mas vai ter uma composição. Por exemplo, a de regulamentação são todas as placas vermelhas que ditam regras, restrições, obrigações e proibições. E o desrespeito gera multa, gera infração. As de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, são as placas amarelas. E as placas de indicação, que são as coloridas, as verdes, azuis, brancas e também na cor marrom. A sinalização semafórica, agora estamos falando do semáforo, é composta por dois grupos. Quais que são esses dois grupos? São os de regulamentação e de advertência. Por quê? A regulamentação é quando ele fica vermelho e diz para você que você tem que parar. Ele está te dando uma ordem, você tem que parar. E de advertência, ele está advertindo, olha, atenção, porque o semáforo vai fechar. Lembrando que ele tem três cores, tem o vermelho, o amarelo e também o verde. Mas a composição dele, o vermelho que entra na regulamentação, que é o mesmo das placas, e o amarelo que é o de advertência. As placas que indicam obrigação, proibição ou restrição do uso das vias são as de regulamentação, ou seja, todas as placas vermelhas. As placas vermelhas, elas vão ditar obrigação, proibição ou restrição no uso das vias. A placa que avisa o condutor do veículo da existência potencial de perigo, indicando a sua natureza, são as placas de advertência, são todas as placas amarelas, elas indicam situações futuras. E as placas com finalidades de fornecer aos condutores informações úteis ao seu deslocamento são indicação e orientação.
indicando o lugar que você está, indicando quilometragem, entre outras indicações. Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração. Ele está falando da sinalização de regulamentação, que é a mesma dessa aqui, ó. As placas que indicam obrigação, proibição ou restrição. Só que ele continua. Além de restrição, ele ainda complementa que as suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração. Sinalização de regulamentação. E lembra que eu falei para vocês que o desrespeito à sinalização de regulamentação constitui infração? Exatamente a outra questão. Constitui infração de trânsito o desrespeito às placas de regulamentação. Então, se você desrespeitar a placa vermelha, por exemplo, de velocidade ou de estacionamento ou algo assim, você poderá sim receber uma infração, poderá sim ser multado. A sinalização de indicação tem por finalidade. Notem bem, se ela é uma placa de indicação, ela vai indicar, ela vai identificar as vias, os destinos, os percursos, as distâncias, serviços auxiliares e também a educação dos usuários. Agora, tem a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Podem conter mensagens que reforcem as normas gerais de circulação e conduta. Olhem bem, se a função dela é educar, são as placas educativas. E aqui ele dá um exemplo. A mensagem "respeite a sinalização" está inscrita nas placas educativas. Por quê? Ele está dizendo para você que é melhor respeitar a sinalização e não que você é obrigado a respeitar a sinalização. Então, quando ele complementa uma outra informação, que ele está educando o teu comportamento, serão as placas educativas. Lembrando que as placas educativas, elas têm o fundo na cor branca ou branco e as inscrições na cor preta. À esquerda estão descritas as cores dos fundos das placas. Então, aqui tem marrom, branca, amarela e laranja. E à direita, os tipos de placa. Então, educativa, advertência, sinalização de obras, vertical de advertência e atrativos turísticos. E ele quer que vocês façam a correlação. O que é a correlação? É ligar. Por exemplo, aqui, a cor marrom, ela é de atrativos turísticos. Então, número romano 1 está no número 4. Número romano 1, número 4. As placas brancas, elas são o quê? Educativas. Então, o número romano 2, que é 2 risquinhos, está no número 1. Então, ó, vem aqui embaixo. Número romano 2 está no número 1. As amarelas são de advertência. Então, o número romano 3 está no número 2. Então, ó, número romano 3, número 2. E a laranja, ela é a sinalização de obras vertical, ou seja, todas as placas de obras, elas são placas de advertência também, mas elas vão receber a cor diferente, que vai ser na cor laranja. Elas também são da advertência, mas elas são na cor laranja para alertar que existem obras. Então, o número romano 4, que é representado por um risquinho pela letra V, está no número 3. Então, essa é a correta correlação. Segundo suas funções, as placas abaixo, pela ordem,
são classificadas nos seguintes tipos. Prestem bem atenção. Ele não está perguntando o significado dessa placa ou dessa ou dessa. Aqui seria proibido parar e estacionar. Aqui ele estaria regulamentando a velocidade máxima de 80 km por hora. E aqui ele estaria proibindo o trânsito de bicicletas. Mas ele não está perguntando o significado. Ele quer saber a função. Seja qual for a função, as três funções terão que ser iguais, porque elas têm a mesma cor, ou seja, regulamentação, regulamentação e regulamentação. Outro exemplo de placa, indique a placa de regulamentação, que significa proibido estacionar. Quando vocês têm a letra E sem corte nenhum, significa que você poderá parar e estacionar pelo tempo que você quiser. Quando você tem o Ezinho com um corte, que é o exemplo dessa questão aqui, significa que é proibido estacionar, mas você poderá fazer uma parada rápida, uma parada breve, para embarque e desembarque. Agora, se você tiver o E cortado duas vezes, está dizendo que é proibido tanto parar quanto estacionar. Lembrando que todas as placas que têm um corte em cima, as placas de regulamentação, elas estão ditando uma proibição. Então, fica muito fácil, quando cair essas placas, que tiver esse cortezinho, já identifique que é proibição. E aí você já pode descartar as que não são proibição. E mesmo ao contrário, quando cair uma placa que não tem o corte, você já pode descartar nas alternativas todas as placas que estão ditando algum tipo de proibição. Mais uma aqui, ó. Segundo suas funções, as placas abaixo, pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Aqui já mudou. Então, nós temos aqui proibido o trânsito de motocicletas. Aqui nós temos uma placa dizendo que vai existir a via vai ter um alargamento na esquerda, e aqui ele está ditando que tem obras. Então, seja o que for, aqui é vermelho, aqui é amarelo e aqui é amarelo. Ou seja, regulamentação, advertência e advertência. Regulamentação, que é vermelho, advertência, que é amarelo, e advertência também, que poderá ser tanto na cor amarela quanto na cor laranja, caso esteja mencionando obras. E aqui a placa especial é, novamente, ele só quer saber a função. Como ela é uma placa amarela, ela é uma placa A, é uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Indique a placa de regulamentação, placa vermelha, que significa passagem obrigatória. A setinha, ela está apontando para uma via que você obrigatoriamente deverá passar. Então, a setinha apontando para baixo, passagem obrigatória. Agora, se a setinha estiver apontando para a frente, é o sentido de circulação da via. Então, você chegou numa via e tem a placa apontando para a direita, significa que essa via só vai para a direita. Se tiver apontando para a esquerda, significa que essa via vai para a esquerda. Agora, se tiver esta placa de cima aqui, está ditando uma ordem que você deverá seguir pela via que ela está indicando, porque você tem a obrigação. Já que não, aqui ele está indicando apenas o sentido da via, se é para a direita ou se é para a esquerda. Nesse caso, para a direita, mas ele não vai perguntar a direção. Ele vai apenas dar a placa, né, com a setinha apontando para frente, apontando reto, que significa sentido de circulação da via ou da pista. Relacione corretamente as sinalizações com as suas respectivas funções. Novamente, temos aqui número romano 1, número romano 2 e o número romano 3. Aqui nós já temos 3 cores diferentes. Então, significa que cada placa tem uma função diferente.
As placas vermelhas, elas são placas de regulamentação. Então, o número romano 1 está na letra C. Então, ó, número romano 1, tracinho, letra C. A segunda é uma placa verde. Todas as placas verdes, as placas azuis, marrom e também na cor branca, elas são placas de indicação. Elas vão indicar, identificar destinos, locais de interesse, entre outros. Então, número romano 2, letra A. Número romano 2, letrinha A. E a terceira, que é uma placa de advertência. Então, número romano 3 está na letra B. Número romano 3 na letra B. Então, essa é a correta relação entre a placa e a sua função. Aqui nós temos dois exemplos de placas de indicação. A primeira placa, seja o que ela estiver indicando, ela está dando uma distância. Essa distância, ela vai ter que constar na resposta. Não necessariamente 1 quilômetro, mas ele terá que ter, né, na resposta, a observação da distância. Então, aqui tem uma cabine, tem um carro que está pagando algo, então é um pedágio. Só que é um pedágio à distância indicada na placa. Então, toda vez que vocês tiverem esse detalhe de distância na placa, na resposta, ele vai ter que ter a presença ali, indicando a distância indicada na placa. A segunda placa, nós temos o quê? Nós temos uma barraca. Onde que nós temos geralmente a barraca? Em local onde existem camping, então é permitido para campismo. Esta outra questão também está sendo bem cobrada. Tem duas questões muito parecidas. Nessa aqui, ele está dando para vocês os semáforos para regulamentação de fluxo de veículos. São compostos por 3 indicações luminosas dispostas verticalmente, que é o que está em pé, e horizontalmente, que é o que está deitado, conforme indicado abaixo. Nessa questão, ele quer saber aonde que está a cor vermelha. A cor vermelha sempre estará no número 1 e sempre estará no número 4. Mas atenção, ele poderá perguntar também aonde que está a cor verde. A cor verde sempre estará no 3 e sempre estará no 6. O amarelo eu nunca vi perguntar, mas na dúvida vai estar no 2 e vai estar no 5. Então, vocês podem anotar aí na apostila de vocês, lá na página onde tem o semáforo, e colocar lá no semáforo de pé, ou seja, no vertical. No primeiro vermelho, 1, no segundo amarelo, 2, no terceiro verde, 3, e aí no que está deitado, né, horizontalmente, vocês continuam 4 no vermelho, 5 no amarelo e 6 no verde, que aí se perguntar da cor vermelha, vocês irão lembrar que vai estar no 1 e no 4, e se perguntar da cor verde, estará no 3 e no da marcação de área de estacionamento, que indicam ao condutor que ali é proibido estacionar. Resumindo, qual a cor do meio-fio pintado que diz que é proibido estacionar? Será na cor amarela. A cor amarela também poderá delimitar área de conflito, entre outros, tá? A faixa central que divide a pista de rolamento, quando for de sentidos opostos, também será na cor amarela. A segunda, ele fala que as cores que são utilizadas nas placas de obras relativas à sinalização vertical de advertenciação. A sinalização de obras, elas são sinalizações de advertência, mas elas vão receber uma cor especial
que é laranja e preta, ou também poderá ser laranja e branco. Laranja e preto quando for por um tempo um pouquinho maior, laranja e branco quando for algo temporário. Mas toda vez que falarmos de sinalização de obras, sempre será na cor laranja e preto ou na cor laranja e branco. As placas indicativas de serviços auxiliares são, em geral, identificadas pelas cores. Todas as placas indicativas são as placas de indicação que indicam destinos, distâncias, locais de interesse, também pode ser educativa, também poderá ser de atrativos turísticos, elas serão na cor azul, branco e preto. Azul, branco e preto. A faixa de trânsito em linha contínua branca indica para o condutor. Bom, aqui nós temos duas informações. Quando nós tivermos uma linha contínua, que é aquela linha sem espaço nenhum, significa uma proibição de estacionamento. Quando nós temos uma linha branca, significa que é uma via de sentido único. E na alternativa, a resposta que nós temos é via de sentido único. Então, quando a faixa central for na cor branca, via de sentido único, quando for amarela, via de duplo sentido, ou de sentido duplo. E quando ela for contínua, uma linha contínua, significa que é proibido ultrapassar. Quando for uma linha tracejada, seccionada, pontilhada, interrompida, significa que pode-se realizar a ultrapassagem. A segunda questão, ela vai falar, a linha de bordo delimita a parte da pista destinada ao deslocamento de veículos. Essa linha deve ser, bom, deixa eu explicar para vocês então. Vamos dizer que aqui nós temos uma via, tá? Aqui nós temos uma faixa central contínua. Aqui do ladinho, vamos dizer que nós tenhamos um acostamento. E aqui também tem outro acostamento. Então, o que que acontece? Essa aqui é a faixa central. Essa faixa lateral aqui, que vai delimitar a parte onde os carros vão passar do acostamento, chama-se linha de bordo. E que cor que será essa linha? Ela será branca e contínua, ou contínua e branca. Então, se você tem lá a pista de rolamento, vamos dizer que aqui já é proibido ultrapassar. Aqui você vai ter o acostamento. Se essa linha que divide a pista de rolamento do acostamento, chama-se linha de bordo, e ela será na cor branca e contínua, ou contínua e na cor branca. Agora, a faixa de pedestre, permissão de estacionamento e indicação de mão única, que é o que nós vimos aqui em cima, elas são representadas pela qual cor? Pela cor branca. Então, faixa de pedestre, permissão de estacionamento e indicação de mão única são representadas pela cor branca. A sinalização semafórica de advertência utiliza. Prestem bem atenção. Tudo que nós falarmos em advertência será na cor amarela. Então, é a cor amarela que poderá ser intermitente ou piscante. Então, sempre que falarmos de sinalização de advertência, sempre será na cor amarela. Se ele falasse na sinalização de regulamentação, aí seria na cor vermelha. A sequência de cores das luzes do semáforo utilizado para o controle de fluxo de pedestres. Olha, presta bem atenção. Fluxo de pedestres, tem diferença? Tem. A sinalização pro veículo, ele vai ser, vamos dizer, de pé, vermelho, deitado vermelho também, vai ter a cor amarela, que vai ser a segunda indicação, a segunda marcação, e também ele vai ter a cor verde, certo? Vai ter a cor verde. Isso aqui
é o do veículo. Agora, pro pedestre, atenção, pro pedestre não tem a cor amarela. Ele vai ser vermelha, verde e vermelho intermitente. Semáforo para pedestre não tem a cor vermelha. Ele, aliás, não tem a cor amarela. Tem vermelho, tem verde e vermelho intermitente. Cones, tambores e elementos luminosos são dispositivos de uso temporário. O que é cone? Cone é aquele assim. O que é tambor? É aquele mais arredondadinho assim, que é literalmente um tambor. Então, cones, tambores e elementos luminosos são dispositivos de uso temporário. Agora, quanto ao uso da buzina, considere. Então, aqui ele está dando 3 números romanos e ele quer saber quais estão corretos. Um fala que usar a buzina prolongada e sucessivamente não é infração. É sim. A buzina será usada com um simples toque breve. Então, é infração, sim. O 2 fala que usar a buzina entre 22 e 6 horas é infração, sim. Utilizar a buzina entre 22 e 6 horas da manhã é considerado infração, ou ainda onde tiver a plaquinha da cornetinha cortada. E o 3 fala que usar a buzina com um simples toque breve, como advertência ao pedestre, é infração, não é. A buzina poderá sim ser usada com um toque breve ou com um simples toque breve para alertar, para divertir o pedestre, sim. Então, a única correta é a 2, que fala que usar a buzina entre 22 e 6 horas é uma infração. E a segunda questão fala que o condutor, ele pode acionar a buzina como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos com. Aqui ele quer saber a maneira. Então, será com um simples toque breve. Aqui tem 2 dispositivos que caem com bastante frequência. O primeiro diz o seguinte: as placas a seguir ilustradas, quando colocadas junto a obstáculos tais como pilares de viadutos, narizes de bifurcação, etc., são dispositivos de sinalização de alerta tipo marcador. Ele vai dar assim mesmo, tá? Em preto e branco, vai contar que é preto e amarelo, e ele é um dispositivo ou um marcador de perigo. Por quê? Vamos dizer aqui que nós temos uma via e que aqui tem uma ponte, tem um viaduto que está passando por cima dela. E aqui tem um pilar. Antes desse pilar vai ser colocado esse marcador aqui para alertar do perigo de você sair da via e acabar batendo aqui nesse pilar. Então, se cair essa questão aqui, dessa plaquinha preto e branco, eles são marcadores de perigo. Esse outro aqui, ele já está contando que são marcadores de alinhamento. Se eles são marcadores de alinhamento, eles são utilizados para quê? Para alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Por exemplo, você está seguindo aqui e de repente tem uma curva. Nessa curva aqui, um pouquinho antes dela, vai ter essas plaquinhas aqui indicando que a via ela vai mudar o alinhamento dela, principalmente quando for à noite, que a visibilidade é prejudicada. E às vezes, quando for uma curva muito perigosa, ele ainda poderá ter a marcação lá 5, 4, 3, 2 e 1. Então, ele vai estar próximo a curvas, indicando, né, alertando o condutor quando houver a alteração do alinhamento horizontal da via. Aqui eu coloquei para vocês 3 pictogramas que estão caindo bastante.
O primeiro é o museu. Então, como que eu sei que é um museu? Notem que ele tem aqui uma construção antiga. Sempre que a gente lembra em coisas antigas, nós lembramos do museu. Então, se cair aqui, esse desenho aqui, é o museu. Agora, este outro pictograma, nós temos o quê? Nós temos um casalzinho, um menino, uma menininha, porque ela está de vestido, e temos aqui umas bandeirinhas que nos fazem lembrar as festas juninas, as festas juninas. O que que é uma festa junina? O que que é uma festa julina? É uma festa popular. Então, vejam bem, é uma ação, é uma festa. Festas populares. E essa outra aqui, ela é um pouquinho difícil de interpretar, mas aqui vocês têm umas montanhas e aqui vocês têm uma cachoeira, então tem água caindo aqui. Então, este pictograma indica ou significa cachoeira. Então, esse quadradinho aqui é museu, o casalzinho lá dançando festa junina são festas populares, e essa queda de água aqui é uma cachoeira. Lembrando que ambos são pictogramas. À esquerda estão descritos os sinais de apito. Então, aqui nós temos um silvo breve, dois silvos breves e um silvo longo. E na direita, os significados. Diminua a marcha, siga e pare. E ele quer que vocês façam a correlação. O que é a correlação? É ligar os pontos. Então, por exemplo, um silvo breve significa o quê? Significa pare. Então, o número romano 1 está no número 2. Então, ó, número romano 1, número 2. Dois silvos breves significa pare. Então, 2, número romano 2, dois risquinhos, está no número 3. E um silvo longo significa diminua a marcha. Então, 3 números romanos, 1, 2, 3 risquinhos, está aqui em cima no número 1. Então, a correta relação é essa aqui. 1, 2, 2, 3 e 2, 1. Dois silvos breves emitidos pelo agente da autoridade de trânsito significa que o condutor deve. Dois silvos breves, pare, parar o veículo. Dois silvos breves, parar o veículo. Um policial de trânsito, ao apitar um silvo longo para um veículo em movimento, está passando a seguinte mensagem: diminua a marcha. Então, ó, um silvo longo diminua a marcha. Então, ele tanto poderá colocar os 3 silvos para vocês identificarem, como ele poderá colocar apenas um e perguntar o significado. E ainda, ele poderá inverter a ordem de parada para os veículos, será feito de que maneira? Com 2 silvos breves. Então, um silvo breve é siga, 2 silvos breves é pare, um silvo longo é diminua a marcha. Preciso saber? Preciso, porque se cair na prova eu vou saber a resposta. Isso no meu dia a dia, eu passar por uma situação dessa, eu também saberei como agir. Lembrando que os silvos, eles deverão ser acompanhados dos gestos do condutor, indicando para qual direção ele está fazendo aquele silvo. Agora, a sinalização dos gestos dos condutores dos veículos indicam aos demais usuários. Se o condutor estiver com o braço para fora, balançando, olha, ele está balançando para cima e para baixo o braço, significa diminua a marcha ou parar. Então, esse primeiro condutor com o braço esticado horizontalmente, balançando o braço, significa que ele quer diminuir a marcha ou ele vai parar. O segundo carrinho, ele está com o braço para cima. Não tem como ele estar com o braço para a direita, o máximo que ele consegue é para cima. Então, aqui está indicando que ele quer dobrar à direita. Direita é para cá, ó, ele vai dobrar para cá. E ele com o braço
esticado horizontalmente sem movimentar, significa que ele vai dobrar à esquerda. Então, o braço esticado, balançando, fazendo movimento, ele vai diminuir a marcha ou parar. O braço levantado verticalmente, ele vai dobrar para a direita. E o braço esticado horizontalmente, sem movimento nenhum, significa que ele quer dobrar à esquerda. Um condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente. É esse daqui, ó. Tá esticado para fora horizontalmente. Horizontalmente é o que está deitado. Verticalmente é o que está de pé. Então, horizontal é o que está deitado, vertical é o que está em pé, horizontal e vertical. Sem movimentá-lo, indica para os outros condutores que ele irá dobrar à esquerda, que é o desenho que está aqui no carrinho de número 3. Agora, pessoal, para finalizar, 3 questões que vocês precisam saber. Primeiro, quem tem prioridade no trânsito? É o pedestre ou o condutor? Sempre vai começar pelo pedestre, porque o pedestre, ele é o mais vulnerável frente ao veículo. Então, qualquer questão que pergunte, que questione a prioridade, ela sempre irá começar com o pedestre. Ele poderá perguntar qual a sinalização que prevalece no trânsito. Como o pedestre é o primeiro será os gestos dos agentes da autoridade de trânsito. Então, a sinalização que prevalece no trânsito é representada pelos gestos de agente da autoridade de trânsito. Primeiro vem os gestos do agente, depois vem a sinalização semafórica e depois as demais sinalizações. Essa questão aqui, ele poderá também colocar com 3 números romanos, aonde ele fala que os gestos do agente prevalecem sobre as demais sinalizações, e aí a segunda e a terceira que vai falar que o semáforo prevalece sobre as demais sinalizações, e assim sucessivamente. Então, lembrem-se da ordem. Primeiro vem os gestos do agente de trânsito. Quem estiver fazendo a anotação, anotem aí. Primeiro, os gestos do agente de trânsito. Em segundo, a sinalização semafórica. E em terceiro e último, as demais sinalizações. Aqui também ele dá um exemplo de uma situação. Ao circular por uma via arterial, lembrando que via arterial é uma via que está dentro da cidade, de 60 km por hora. Determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha e o agente de trânsito faz indicação para avançar. E agora? O semáforo está vermelho, mas o agente manda avançar. O que vai prevalecer? Primeiro vem os gestos do agente, então ele vai acatar a indicação do agente e vai avançar. Depois vem a sinalização semafórica. Vamos dizer que tivesse um semáforo e uma placa de que ele pudesse seguir ou que ele pudesse parar ou vice-versa, aí prevaleceria o semáforo. Então, primeiro vem os gestos do agente, em segundo vem o semáforo, e em terceiro e último, as demais sinalizações. Concluído com sucesso, pessoal, o 4º e último vídeo da série das questões mais cobradas de legislação, de sistema de trânsito, normas de circulação e infrações, e hoje finalizando com chave de ouro com as questões de sinalização, tanto horizontal, vertical, marcações viárias, enfim, um vídeo bem completinho com as questões mais cobradas da prova teórica do Detran, válido para todo o território nacional. Gratidão a todos pela companhia, gratidão pela vida de todos vocês que fazem parte aqui da grande família aqui do canal da Prof. Mendes. E do fundo do meu coração eu desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas e principalmente muita proteção para vocês e para a família de vocês. E até o nosso próximo vídeo.